Exercícios. Vamos resolver o problema do Moisés, no capítulo 1, problema 5, tá? Estime o número de grãos de areia na praia de Copacabana, ou de outra praia que você conheça melhor. E estime o número de átomos contido num grão de areia. Compare as duas estimativas. Bom, para a gente estimar o número de grãos de areia numa praia, assim, parece uma coisa assim meio louca. Mas a gente pode fazer aproximações, é só para a gente ter uma ideia do número. Será que numa praia tem 10 grãos de areia? Tem 100 grãos de areia? Tem 1000 grãos de areia? A gente já vê que essas alternativas não fazem o menor sentido. Mas como é que a gente raciocina para chegar num número aproximado? Bom, uma coisa que a gente pode fazer é imaginar qual que é o volume total da areia na praia e qual que é o volume de um grão de areia, né? Aí fazendo a razão das duas coisas, nós podemos chegar no número de grãos de areia na praia. Para isso, a gente pode pensar na praia como sendo uma faixa, tá? Uma faixa como se fosse um paralelepípedo, que ele tem o comprimento de uma praia, a praia de Copacabana especificamente tem 4 quilômetros de comprimento. Mas às vezes a praia é um pouco mais comprida, às vezes ela é um pouco mais curta, mas de qualquer forma o comprimento da praia é da ordem de quilômetros, né? A faixa de terra entre a água e o calçadão não é de 1 metro, nem é 10 metros, né? Tipicamente é da ordem bem maior que 10 metros, mas também não chega a 1 quilômetro. Então nós podemos aproximar aí vamos por 100 metros, né? E a profundidade da areia de praia não é muito, né? Aquela areia fininha, ela não se estende até as camadas mais profundas. Então a gente pode imaginar como sendo 1 metro aí mais ou menos, tá? Então o volume de areia na praia, vou chamar aqui de VP, vai ser aproximadamente o volume desse paralelepípedo aqui, que é 1 metro, né? Vezes. Aliás, deixa eu fazer esse cara aqui. Então vai ser 1 metro vezes 100 metros vezes 1 quilômetro. 1 metro é 10 elevado a 0 metros. 100 metros é 10 elevado ao quadrado metros. E 1 quilômetro é 10 ao cubo metros. Como nós já vimos, esse prefixo quilo significa 1000. Então, somando aqui, eu vou ter da ordem de 10 a quinta metros cúbicos de areia, tipicamente numa praia. E o volume de um grão de areia? Olha, um grão de areia, a gente pode pensar o seguinte. A gente pode pensar um grão de areia como sendo um pequeno cubo, né? Como sendo um pequeno cubo. E as dimensões desse cubo, elas são da ordem, né? A aresta desse cubo é da ordem de 0,1 milímetros. Porque um grão de areia ele não tem né? Se você pegar e imaginar, ele não tem um milímetro de comprimento, nem 1 centímetro. Ele é bem menor que o centímetro, é bem menor que o milímetro. Mas também não é da ordem de angstroms, nem de nano, nem de micrômetros. Então vamos botar ali um pedacinho de 1 milímetro, uma fração de 1 milímetro. Né? Então vamos imaginar que ele é aproximadamente 1 milímetro de aresta, né? Então o volume do grão de areia vai ser 0,1 milímetro ao cubo, né? Que dá 0,1 é 10 a menos 1. Milímetro é 10 a menos 3 do metro. Tudo isso ao cubo. Então vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, vai dar 10 a menos 4 metros cúbicos. 10 a menos 4 ao cubo, né, vai ficar 10 a menos 12 metros cúbicos. Então o número de grãos na praia, de grãos de areia na praia,
Quanto é que vai ser esse número? Vai ser o volume total da praia, que é 10 a quinta metros, dividido pelo volume total de grão de areia, que é 10 a menos 12 metros. Ou seja, vai dar da ordem aqui de 10 a 5 menos 12, vai dar 5 menos 12, vai dar 5 mais 12, 10 a 17. Os metros se cancelam, então fica 10 a 17. É aproximadamente o número total de grãos de areia numa praia. Então, dando continuidade ao problema 5 do capítulo 1 do Moisés, vamos para o item B. Estime o número de átomos contido num grão de areia e compare as duas estimativas. Bom, o número de átomos contidos num grão de areia vai ser basicamente o mesmo tipo de raciocínio, só que agora a gente já tem o volume do grão de areia. Vamos calcular o volume de um átomo. Rapaz, um átomo ele pode ser tido como sendo uma esferinha e essa distância aqui, ela é tipicamente da ordem de A0, que A0 é o raio de Bohr, que você viu lá em química. Ele é 0,5 angstroms, que é 0,5 vezes 10 a menos 10 do metro. Então, quanto é que é o volume de um átomo? Vai ser aproximadamente o volume de uma esfera com esse raio. 4/3 de π, 0,5 vezes 10 a menos 10 metros, tudo isso ao cubo. Bom, π é 3,14, só estou fazendo uma estimativa, por mim pode ir embora com 3. Ficou 4 vezes 0,5 ao cubo, vezes 10 a menos 10 ao cubo, vezes metro ao cubo, que é metro cúbico. Então vai ficar 4 vezes 0,5 ao cubo, é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, né? Vezes 10 a menos 10 ao cubo, é 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 10, esse é mais fácil, é 10 a menos 30. Então aqui, 4 vezes 0,5 é metade, então metade de 0,5 é 0,25. Metade de 0,25 é 0,125. 0,125 vezes 10 a menos 30. Faltou metro cúbico aqui. Metro cúbico aqui. 4 vezes 0,5, mais ou menos, esse negócio aqui. Eu vou arredondar isso para 0,1. Então vou botar aqui como sendo 10 a menos 29 do metro cúbico. Então, quanto é o número de átomos em um grão de areia? É o volume total de um grão de areia dividido pelo volume de um átomo, né? Vai ser aproximadamente o volume total do grão de areia, a gente já calculou, é 10 a menos 12. Então ficou 10 a menos 12 dividido pelo volume do átomo, que é 10 a menos 29. Aqui em metro cúbico, aqui em metro cúbico. Vai todo mundo embora. Então ficou 10 a menos 12 mais 29, dá aproximadamente 10 a 17. Que é muito, assim, nesse caso aqui é muito próximo, né? Claro que tem um prefixo aqui, um número aqui e aqui também, mas claro, isso vai depender de alguns fatores. Dá pra gente ter noção de que mais ou menos em cada grão de areia tem o mesmo número de átomos, e esse número é igual ao número de grãos de areia que tem numa praia. Tá certo? Então é mais ou menos da mesma ordem de grandeza. Beleza, esse foi o problema 5 do capítulo 1 do Moisés.